Bom, pessoal, eu acho que nós só tivemos um encontro assim. Eu peço que todo mundo que tiver com o microfone aberto aí, coloca no mudo, porque atrapalha os barulhos aí da casa de vocês. Acho que a gente só teve um encontro até agora, né? Assim, pelo Zoom. E foi o que eu usei para discutir, né? E discutir um pouco da teoria e corrigir a nossa segunda atividade. Foi isso? Vocês se lembram? Tá. Então, agora a gente vai falar da nossa terceira atividade, e para isso eu projetei aqui para vocês o livro que a gente usou para discutir o capítulo sobre a personalidade. Então, a gente viu que a psicologia é uma ciência que tem, e toda ciência tem que ter um objeto de investigação. Então, qual que é o objeto da psicologia? O objeto da psicologia é a personalidade. Então, esse capítulo, e ele não foi usado no todo, né? Os vídeos que eu disponibilizei sobre ele, e mesmo a atividade que vocês realizaram, elas enfatizam alguns aspectos só do capítulo. Por quê? Porque é um capítulo muito detalhado, que vai contar a história das teorias, enfim. Toda uma discussão que não é tão importante para vocês. O que é importante desse capítulo? Entender o que é a personalidade e quais os fatores que a constituem, que estão presentes ou que são importantes para que a gente compreenda essa personalidade. Então, basicamente, de todo esse capítulo, o que é interessante que vocês saibam é isso. Então, no início do capítulo, há ali uma definição do que é a personalidade, que seria aquilo que nos representa, a nossa unidade, as nossas características, e dá um exemplo de uma situação hipotética que acontece numa universidade, de um atentado terrorista, né? Um ataque, enfim, violento, e que dois estudantes que estudam no mesmo curso, têm idades muito semelhantes, estão ali naquele momento com uma condição intelectual também muito parecida de enfrentamento, e como eles vão reagir completamente diferente diante de uma mesma situação. Então fala lá que o moço, né, que o jovem, ele vai ficar extremamente paralisado, não vai conseguir reagir, e que a colega dele, por sua vez, vai prestar socorro, vai ajudar as vítimas, vai pedir ajuda, enfim, vai ter um comportamento ativo diante dessa situação. E aí o livro sugere, né, os autores sugerem que a gente faça, que a gente olhe um pouco para a história desses jovens, para a história de vida, para que a gente possa compreender a reação que cada um deles teve. Então, vai falar que a menina, por ser negra, ela viveu durante muito tempo situações adversas, porque teve que enfrentar o preconceito, que por conta disso a família a ajudou a se fortalecer internamente para poder agir diante de situações assim, de perigo, enfim. E que ela tinha como objetivo ser médica, ajudar as pessoas. Então, a história dela, de alguma forma, nos fornece elementos para entender quem é aquela jovem e por que ela agiu daquela forma. Ao passo que o menino, todo inibido, cheio de questões emocionais também, não conseguiu reagir. Então, o estudo da personalidade é esse estudo necessário para que a gente possa prever até, em alguns momentos, o comportamento das pessoas. A gente já faz isso intuitivamente na vida, né? A gente conhece as pessoas, né? A nossa família, enfim, as pessoas que a gente se relaciona e conhece muito bem, a gente de alguma forma já imagina, falar, ai, se eu falar isso para o fulano ou para a ciclana, ele não vai gostar,
vai ficar muito bravo. Ah, eu acho que eu posso falar isso para minha mãe. Minha mãe é de boa. Ah, mas para o meu pai eu não posso falar, não. Porque se eu falar isso para o meu pai, nossa. Né? Então, a gente já, de alguma forma, pela convivência com as pessoas, a gente consegue estabelecer ali ou construir um panorama das características que ela tem, que vai nos ajudando a se relacionar com ela. Então, o estudo da personalidade é um estudo científico, ou seja, que é embasado em investigações, em experimentos, em teorias científicas que vão nos fornecer elementos para entender as pessoas, como as pessoas são na sua personalidade. Só que a gente viu também que a personalidade humana, ela é muito complexa. A dimensão psicológica de personalidade do ser humano, ela é muito complexa. Por isso que não existe, diferente das ciências naturais, uma única explicação ou um único modo de ver essa personalidade ou intervir sobre ela terapeuticamente, enfim, investigar essa personalidade. Existem vários olhares e esses olhares se justificam porque é um objeto muito complexo. A dimensão psicológica do ser humano, ela é assim, muito complexa. Então, a psicologia não tem uma única teoria. Ela tem abordagens teóricas, só que essas abordagens, elas vão enfatizar aspectos. Cada uma delas vai dar ênfase a um aspecto da personalidade e vai se deter a explicá-lo, a compreendê-lo de uma forma mais profunda. Então, quando nesse capítulo o livro apresenta os oito elementos que compõem, se eu não me engano, são 8, que compõem a personalidade, ele vai também apresentar as abordagens teóricas, as perspectivas teóricas, de acordo com o elemento que elas enfatizam. E isso está no quadro da página 8, no livro, tá? Se vocês quiserem acessar, mas é esse que aparece aqui na tela para vocês. Deixa eu só tirar. Vocês estão conseguindo ver bem? Tranquilo? Sim, não? Beleza, Cleide. Ronaldo também. Obrigada. Cliquei aqui no negócio e sumiu o livro. Pronto. Então, nesse quadro da página 8, a gente tem aqui na primeira coluna a perspectiva teórica e na segunda coluna a principal característica da personalidade que essa perspectiva teórica vai apresentar. Então, todas essas aqui são perspectivas teóricas na psicologia. E todas essas são características da personalidade. Mas o que significa esse quadro aqui? Por exemplo, a perspectiva teórica psicanalítica, qual a principal característica da personalidade que ela vai estudar? As influências do inconsciente. Então, a importância dos impulsos, dos desejos sexuais, mesmo nas atividades que não têm caráter sexual, e a gente vai entender isso quando a gente for estudar a psicanálise. Mas, basicamente, essa perspectiva teórica vai dizer, olha, existe uma dimensão da nossa personalidade, que são os nossos desejos inconscientes que nos influenciam, que são responsáveis pelas nossas características, e é por isso que a gente precisa conhecer esse inconsciente, entender o inconsciente da pessoa, para os desejos inconscientes dela, para poder entender os comportamentos, aquilo que ela faz, aquilo que ela pensa. Ok? A perspectiva neoanalítica, a perspectiva do ego, a ênfase dela é no self da pessoa, ou seja, na parte do eu, que é responsável de uma forma mais consciente de lidar com as emoções
e os impulsos que vêm do mundo interior, as necessidades, né, os sentimentos, enfim, e as exigências que vêm das outras pessoas e do mundo lá fora. Então, essa perspectiva teórica neoanalítica do ego, ela vai focar, então, no quê? No modo como o sujeito lida com as suas emoções e com aquilo que vem das outras pessoas e do mundo externo. Como é essa relação entre o eu, as suas demandas, as suas emoções e aquilo que a pessoa vive, as exigências das outras pessoas, enfim, a realidade. Ou seja, o self é um elemento da personalidade. O eu é um elemento importante da personalidade que vai ser enfatizada, então, pela perspectiva teórica neoanalítica. Não significa, por exemplo, que a psicanálise não considere a existência do eu. A gente vai ver que sim, inclusive. Mas o mais importante é compreender o que para a psicanálise? Os conteúdos inconscientes. E para essa perspectiva teórica, o foco não é no inconsciente. Pode ser que ela considere que existe um inconsciente, mas ela não está preocupada com o inconsciente, ela está preocupada com o eu. A perspectiva teórica biológica é aquela que vai dar ênfase às tendências inatas biológicas dos sujeitos. É aquela que vai focar na dimensão daquilo que é biológico, ou seja, aquilo que já nasce com a pessoa. Então, o foco é esse. E a investigação e os modos de intervenção serão voltados para aquilo que é da ordem biológica. Não significa que a psicanálise também não reconheça que existe uma dimensão biológica. A gente vai ver que ela reconhece muito. Mas, como eu disse, o foco é o inconsciente. E nessa perspectiva aqui biológica, o foco é na dimensão biológica, hereditária, genética, as tendências hereditárias, né? Behaviorista, perspectiva behaviorista, e behavior em inglês significa comportamento, é a perspectiva teórica que vai se preocupar com o quê? Né, em analisar cientificamente as experiências de aprendizagem que modelam a personalidade da pessoa. Ou seja, essa perspectiva teórica, o foco dela é o quê? Naquilo que o ambiente oferece de estímulo e de recompensa para que a pessoa se comporte de determinada maneira. Então, para essa abordagem teórica, se você quiser entender a personalidade de alguém, como a pessoa se comporta, porque o foco é no comportamento, é só olhar para o ambiente que ela vive e identificar os comportamentos que são reforçados, né, alimentados. Licença, professora. Oi, pode perguntar. Eu não entendi direito mais ou menos essa parte da biológica. Como que uma pessoa ela tem uma personalidade hereditária? Como que isso acontece? São características transmitidas hereditariamente pelos fatores genéticos. Por exemplo, quem tem essa perspectiva aqui, biológica, vai olhar para o quê? E eu vou citar isso porque eu vi um vídeo, inclusive, sobre isso ontem. Você já ouviu falar em psicopatia? Sim, já ouvi, já ouvi. Então, os psicopatas são aquelas pessoas que sentem prazer, basicamente, ou que não sentem culpa quando prejudicam uma outra pessoa. Então, tem desde o clássico, que seria aquele serial killer que mata em série, mas a maioria dos psicopatas não são assim. Eles estão aí no cotidiano, no dia a dia, convivendo com as pessoas, e eles fazem outro tipo de maldade. Por exemplo, na vida profissional, não tem pudor, passa por cima dos colegas, não estão nem aí se roubam uma ideia, enfim, não sentem culpa por aquilo que fazem. O que eles querem é satisfazer as suas necessidades. Isso é um psicopata. Nessa perspectiva aqui biológica, como que vai explicar que hereditariamente, geneticamente, existem ali genes que levam a pessoa a ter um cérebro que funciona daquela forma? Ou seja, que é a parte das emoções,
que a parte vinculada à culpa do cérebro não funciona direito. Qual que é a explicação para essa perspectiva aqui? Hereditário. Pode ter sido ali na hora da constituição do feto, que a gente sabe que a gente tem um DNA ali, né, que vai se expressar nos genes. Então, pode ser que um gene ali aconteceu algum problema e a pessoa nasceu desse jeito. Logo, a chance disso passar para um filho, por exemplo, é maior. Se esse olhar é biológico, genético, então a tendência é que existam outras pessoas assim na família. Você conseguiu entender? Entendi, sim. É que a pessoa ela já nasce predisposta a esse ato. Para essa perspectiva teórica, tá? Isso, essa perspectiva. Exatamente. Se a gente for pensar na psicanalítica, pode até ter algumas questões aí que são da ordem, por exemplo, do instinto. A gente vai ver, por exemplo, quando for estudar a psicanálise, que todo mundo tem uma pulsão, um instinto agressivo. Faz parte do ser humano. Mas para a psicanálise, basicamente o que vai levar uma pessoa a se comportar de determinadas formas são as experiências que ela vai ter na infância. Então, olha a diferença. Para a psicanálise, o principal serão as vivências da criança na relação, sobretudo, com os pais. E na biológica, a pessoa já nasce assim. Então, esse olhar é determinante, porque à medida que você olha de uma forma, você vai atuar nessa perspectiva. Então, as teorias psicanalíticas, elas vão contribuir para quê? Para pensar a infância e modos de cuidado com a criança no sentido de impedir que a criança vivencie situações que possam levá-la depois a se tornar uma psicopata. Então, há aqui nessa perspectiva uma possibilidade de intervenção aqui nas relações, no modo de cuidado, tanto que a gente vai ver na psicanálise mesmo que foi a partir da psicanálise que o olhar sobre a criança mudou bastante. Porque a psicanálise vai olhar para a criança e vai dizer, ó, a criança tem demandas e características que são específicas e que precisam ser cuidadas de uma forma particular, diferente do que se cuida de um adulto, porque a criança não é um adulto pequenininho, a criança tem características específicas. Então, o olhar sobre a personalidade vai ser determinante para construir a teoria que explica e os modos de intervenção também. Então, essa é a perspectiva biológica. A behaviorista, como eu disse, é essa que vai olhar para o ambiente e aquilo que o ambiente oferece ou estimula para que a criança ou o ser humano, o sujeito, seja de determinada forma. Vamos pensar aqui na behaviorista, a questão das pessoas que não conseguem receber um não na vida. Né? Aquelas que são intolerantes ao não, que não têm limites. Como que a gente pode pensar que foi o desenvolvimento ou a aprendizagem dessa criança? Toda vez que ela quis alguma coisa, ela foi satisfeita no que ela queria, independente do que fosse, né? Tô tentando entrar no chat aqui para poder ver a pergunta. Tá, da Fernanda. Pode-se utilizar mais de uma perspectiva para compreender a personalidade? Elas se complementam ou são distintas? Ótima pergunta, Fernanda. O que acontece? Nenhuma delas dá conta sozinha. Só que não dá para a gente misturar tudo, porque o modo de olhar é diferente. Se o modo de olhar é diferente, eu vou intervir de uma forma diferente. Mas pensando aqui, ó, a psicanálise, como eu disse, ela vai considerar a dimensão biológica, só que ela não vai dar tanta importância. Ela vai considerar mais as relações afetivas. Então, quando eu escolho a psicanálise,
de alguma forma, o meu olhar vai ser considerando esses fatores aqui como os mais importantes. E é assim que a gente escolhe na psicologia, entendeu? Se eu falar para você assim, ó, e eu falo da psicanálise bastante, vocês vão perceber isso, porque a abordagem teórica que eu escolhi, logo é aquela que eu conheço mais, que eu mais estudei. Eu escolhi a psicanálise. E eu escolhi porque esse olhar que a psicanálise apresenta, para mim, Silvia, quando eu estava estudando e até hoje enquanto profissional, é que mais faz sentido. Significa que é a melhor? Para mim para o meu olhar Só que ela tem as suas limitações também. Só que ao escolhê-la, eu escolho o quê? Um modo de olhar, um método de trabalho e de investigação. Então, não dá para eu ser psicanalítica e behaviorista ao mesmo tempo. É incoerente, até porque eu tenho que me aprofundar em uma delas. Né? Não dá para misturar tudo, eu tenho que fazer uma escolha. Tá? Significa que eu não acho que, por exemplo, uma mãe que a criança chora porque quer alguma coisa, e a mãe vai lá e dá, que essa mãe não está reforçando o comportamento dessa criança de chorar, ou seja, não está levando ela a aprender que se ela chorar, ela tem o que ela quer, como psicanalista, claro, isso é óbvio, e isso o behaviorismo nos mostra muito bem. Só que o foco para mim não vai ser em dizer assim para essa mãe, ó, para de dar o que ela quer. Vamos encontrar outro comportamento. Eu vou querer entender por que essa mãe oferece tudo para a criança. O que será que ela quer suprir? O que dela, ou talvez dos desejos e das necessidades inconscientes dela, ela não tenta reparar na vida do filho ou da filha? Porque os pais fazem isso. Estou falando isso a partir da psicanálise. Muitos pais querem reparar na vida dos filhos aquilo que eles não tiveram. Então, perceba que mesmo eu entendendo que isso aqui existe, né, que a mãe, o ambiente pode reforçar comportamentos inadequados na criança, no ser humano, eu vou tentar encontrar a causa inconsciente disso. Diferente de uma perspectiva behaviorista que vai simplesmente identificar a necessidade que a pessoa tem, o estímulo que é oferecido e a recompensa e tentar mudar isso para que a pessoa se comporte de forma diferente, sem tentar entender por que ela se comporta daquele jeito, de modo subjetivo, inconsciente. O foco é mudar o comportamento. Então, o que a gente pode mudar no ambiente para que o comportamento deixe de acontecer? O behaviorismo ele é muito utilizado nas empresas. Por exemplo, você mudando, né? Você percebe que, sei lá, as pessoas estão conversando muito na hora do intervalo. E que isso tem relação com o café que é oferecido. Porque aí a pessoa vai lá tomar café, aí começa a conversar, se delonga, enfim. O que a empresa faz? Ela vai lá e tira o café. E aí as pessoas não têm mais aquele espaço de conversa, aquele momento. E aí diminui o tempo do intervalo. Pronto. Mudou uma questão no ambiente, um estímulo, que vai levar as pessoas a se comportarem de forma diferente. Só. Não vai ter essa preocupação com as questões profundas, subjetivas. Deu para entender? Então, por mais que uma complemente a outra, no sentido de considerar aspectos que são importantes, elas são distintas no modo de olhar e dar razão, significado, explicar por que aquilo acontece. Espero que tenha ficado claro para vocês. Dúvidas? Só falar. Se não ficou, pode perguntar de novo, que eu tento responder de uma forma mais clara. A perspectiva teórica cognitiva, ela tenta entender a personalidade a partir de como as pessoas pensam. Então, o foco é na dimensão racional, de inteligência, esses aspectos mais conscientes da personalidade.
Então, o foco é na capacidade cognitiva. Logo, as intervenções serão no sentido de mudança de pensamento. Não como aqui no behaviorismo, de mudanças ambientais, né, de coisas que estimulam, que reforçam o comportamento. Mas mudar, ou as intervenções serão voltadas para mudar o pensamento da pessoa. A psicanálise não considera que a pessoa pensa, considera, só que para a psicanálise não é só mudar o pensamento consciente, pelo contrário, para a psicanálise é entender as razões inconscientes daquele pensamento. Essa perspectiva cognitiva não quer nem saber de inconsciente, ela quer saber do que a pessoa pensa agora e vamos mudar o pensamento dela. Como? Estimulando ela a pensar de outra forma, pensar de uma forma mais positiva, enfim, né? Eu não conheço essa abordagem, não sei como as técnicas são efetivamente colocadas em prática, mas o foco é no pensamento, na dimensão cognitiva. E aí, se a gente for pensar aqui, ó, nessa perspectiva, a gente pode pensar nas palestras motivacionais. Porque se a gente está falando que a pessoa é daquele jeito, se comporta daquele jeito, porque ela pensa de determinada forma, então a gente tem que empregar técnicas para que ela mude o pensamento. E aí vem o quê? As palestras motivacionais, que vão tentar convencer a pessoa de que existe um modo melhor ou diferente de pensar que vai ser mais produtivo para ela. Também muito utilizado na administração, né, os coaching da vida e etc, né? A abordagem do traço é uma abordagem que vai ter principalmente o objetivo de descrever os traços de personalidade. Então, ela foi importante porque desenvolveu alguns testes de personalidade. Vocês até pode ser que já tenham feito algum teste na internet, algum testezinho ali, que vai fazer perguntas do tipo, em determinada situação, como você se sente? Ah, eu fico triste, eu fico com raiva, eu fico alegre. Se alguém fizer isso com você, o que são? Isso são testes que vão o quê? De alguma forma estabelecer alguns traços da sua personalidade, descrever em termos de características, basicamente como a sua personalidade é. Mas pouco oferecem em termos dinâmicos de compreender, né? Por que é assim? Pessoal, daqui 10 minutos, isso aqui vai fechar, né? Vai cair aqui o Zoom. E aí eu vou mandar de novo para vocês o link de acesso, tá? Porque ele tem um limite de 40 minutos. Ficou claro essa dos traços? Ok, Cleide, obrigada. E todos mais que responderam. A humanística, que é um conjunto de abordagens também, o que elas vão enfatizar na personalidade da pessoa? A natureza espiritual, ou seja, a luta pela autossatisfação e pela dignidade, que se vocês buscarem lá nos 8 elementos que compõem a personalidade, tem lá a dimensão espiritual e de autorrealização. Para as teorias humanísticas, é isso que conduz o desenvolvimento da personalidade da pessoa. A necessidade que ela tem de se autossatisfazer, de se autorrealizar, de obter satisfação e dignidade. Então, esse vai ser o mote ou o caminho que essas abordagens, essa perspectiva humanística, vai usar para compreender as pessoas e o comportamento, as características que elas apresentam. A interacionista,
que é a última aqui, vai ter como foco que as pessoas, elas apresentam características diferentes em decorrência das circunstâncias. Então, como você vai olhar para a personalidade da pessoa? Olhando a circunstância na qual ela está inserida, porque, segundo essas abordagens, a pessoa reage de acordo com as circunstâncias, o momento que ela está, as demandas que tem ali para ela responder, enfim, né? Então, como bem foi dito, que eu esqueci o nome de quem perguntou, elas se complementam no sentido de enfatizarem aspectos que estão presentes ali, que juntos, todos eles vão compor isso que nós estamos chamando de personalidade. Então, a nossa personalidade tem relação com as circunstâncias que a gente vive, sim. Tem relação com essa necessidade que a gente tem de satisfação, de dignidade. Tem relação com os nossos traços, com as nossas características? Tem. Tem relação com o nosso pensamento? Tem. Tem relação com o que o ambiente oferece de estímulo, de reforço para o nosso comportamento? Tem. Tem relação com aspectos inconscientes? Tem. Só que cada abordagem teórica vai enfatizar um deles. E a gente escolhe a partir daquilo que a gente também acha que é mais importante. Se eu achasse que o comportamento fosse mais importante, né, quando eu estava lá estudando, eu teria escolhido o behaviorismo, teria me aprofundado no estudo dessa abordagem teórica e trabalharia hoje na clínica com essa abordagem. Mas para mim a psicanálise fez mais sentido, por isso eu a escolhi. Mas eu entendo que o comportamento está aí, né? Mas as técnicas de intervenção são diferentes. Exatamente, Fernanda. Cada uma delas enfatiza uma dimensão da personalidade. E o ideal, né, seria, não sei se é o ideal, né? Eu não sei se é o objetivo de vocês também, da disciplina, que a gente pudesse estudar cada uma delas, mas é impossível. Nem a gente que faz psicologia consegue estudar de uma forma detalhada todas. A gente tem algumas disciplinas. A gente aqui nessa disciplina vai estudar duas. E eu escolhi uma porque é aquela que eu domino mais, que é a psicanálise, e a behaviorista porque é uma muito útil nas relações de trabalho, nas empresas. Então, essa seleção que eu fiz foi nesse sentido, por isso que vocês vão estudar a psicanálise e o behaviorismo. Ok? Então, a atividade... Deixa eu pegá-la aqui. Tá aparecendo para vocês? Não, né? Tá, deixa eu tentar projetar ela aqui. Aqui. Agora vai. Apareceu? Apareceu? Beleza. Então, a atividade, ela era muito simples para vocês colocarem exatamente o que estava lá no texto. Sobre a importância do inconsciente, sobre o que é o self, né? Se cada indivíduo vai exigir uma abordagem exclusiva, se existem diferenças entre homens e mulheres, a pessoa versus as circunstâncias, até que ponto a personalidade é determinada culturalmente, né? E o conceito, e se o conceito de personalidade é útil. Então, vamos lá, né? Com base no que está lá no texto. Qual a importância do inconsciente? O texto vai dizer que o inconsciente é importante porque se refere a modos de ser que a gente apresenta e que não sabe a origem, que não sabe a causa. Inclusive, vai usar lá o exemplo de uma pessoa que se comporta de determinada forma porque ela está sempre buscando aprovação. E por que ela busca aprovação? Porque, de alguma forma,
a necessidade de aprovação dela, mais primitiva lá do início da vida, não foi satisfeita. Então, ela está sempre buscando se autopromover, ela está sempre buscando reconhecimento. Não que todo mundo não precise disso. Todos nós precisamos de um nível de reconhecimento dos outros. A gente se importa com os outros são importantes para a gente. A questão é, quando isso é extremamente intenso e conduz a vida da pessoa. Então, ela não faz porque ela quer, porque ela precisa, pela necessidade dela. Ela faz porque ela quer receber, né? Até vou usar a gíria que as minhas sobrinhas usam, não sei se vocês conhecem, provavelmente porque vocês são mais jovens, que é biscoito, né? O que é o querer biscoito? A pessoa quer ser reconhecida, quer ser valorizada, quer chamar atenção, né? Porque ela tem uma demanda, uma necessidade de autorrealização, que não foi suprida, por exemplo, na infância. Então, entender que, para além do que está racionalmente colocado para a pessoa e para a gente, existem coisas que a pessoa às vezes nem sabe ou nem percebe sobre ela mesma. Às vezes é a gente que fala. Não sei se já aconteceu isso com vocês, de falar para um amigo, para um namorado, namorada, enfim. Fala, nossa, mas que interessante que é esse comportamento seu. Você já percebeu que toda vez que você está com medo, você se comporta dessa forma? Você reage dessa forma? E a pessoa para e fala, nossa, é verdade. Eu nem tinha percebido isso. Por quê? Porque é da ordem do inconsciente. A pessoa não está atenta, muitas vezes ela não percebe. Então, tem essa dimensão e ela existe e ela é importante. Então, para a gente olhar para o outro ser humano e entendê-lo, a gente precisa reconhecer que talvez ele faça coisas sem saber o motivo, ou sem entender por que ele faz. Tá? O que é o self? E aí, essa parte, né, uma parte que vai... Pessoal, já está terminando aqui. Eu vou encerrar e mandar o link para vocês, porque senão apaga aqui, eu estou no meio da frase, fica ruim. Então, já vou interromper aqui, logo eu mando o link de novo, tá?